Olá, eu sou Lourdes, psicóloga, e o objetivo deste vídeo é mais que um desabafo, é uma satisfação a todos aqueles que fizeram sessão de constelação familiar comigo ao longo desses mais de 15 anos e principalmente a todas aquelas pessoas que confiam no meu trabalho e sempre me indicam alguém. Para mim, esses atendimentos foram mais que fonte de renda, foram fonte de vida, já que nunca deixei de fazer uma sessão porque a pessoa não podia pagar. Porque o aprendizado, a experiência que sempre me trouxe não tem preço, só gratidão. Quando conheci as constelações familiares em 2007, eu fiquei apaixonada, principalmente por ela ser fenomenológica, que é a disciplina que mais me identifiquei na faculdade. A fenomenologia respeita o fenômeno como ele se apresenta, sem ideias pré-concebidas. Sem ser necessário você encaixar a pessoa numa forma, num molde, sem ser necessário você dar um diagnóstico, porque o diagnóstico, na minha visão, tira todo o direito da pessoa ser quem ela é, dela desenvolver todo o seu potencial, porque ela passa a ser o diagnóstico. Nesses atendimentos, eu me esvazio de qualquer ideia, qualquer intenção, qualquer expectativa e permito que a pessoa deixe sua alma falar, sem precisar se preocupar se está certo ou errado, se é justo ou injusto, moral ou amoral. Simplesmente se esvaziar de sua dor, se libertar de um padrão que ela vem repetindo, sem nem ter noção por que repete. Mas desde 2018 eu venho colocando em xeque muitas coisas. Tanto em 2018 como agora em 2023, eu tentei fazer uma pós em constelação familiar pela Helga Schur, já que a sua responsável, hoje pela marca original, diz que deve tudo ser original, descartando com isso todo o valor da experiência de um ser. E as duas vezes, após ouvi-la, eu dei um passo para trás, porque determinadas colocações dela, para mim, vai na contramão do que o próprio Bert Helling pregou, ou seja, ele dizia que não ensinava nada, porque também estava aprendendo. E foi assim que eu me senti todos esses anos, sempre sendo surpreendida com novos aprendizados e concluindo cada vez mais que nada sei, que dentro da espiritualidade, que é o campo que se entra quando se quer fazer um trabalho mais profundo, de fato, tudo é sempre novo, a experiência é sempre nova. E as constelações, na minha visão, vinham com esse propósito, justamente de se viver uma nova experiência, deixando para trás padrões de comportamento que não geram mais fruto, só dor. E a dor pela dor, ela não tem função se não trouxer aperfeiçoamento. Também Bert Helling escreveu em seus livros que a força é justamente aceitar as coisas da forma que elas foram. E quando hoje eu escuto da boca de quem se diz a responsável por essa nova condução após a morte de Bert Helling, dizer que quem fracassou em seus relacionamentos não tem condição de aconselhar ninguém, eu me pergunto, dividir a vida entre sucesso e fracasso não é totalmente o oposto de aceitar a vida como ela é? Concordar com as coisas da forma que elas foram? Quando ela diz, nas suas palavras ocultas, que se você não está seguindo os passos dela, você está fazendo qualquer coisa menos constelação. Quando ela diz, quem cobra o valor de quem constela e outro de quem participa, não está trabalhando para a vida e sim para o dinheiro, não está havendo aqui uma grande inversão de valores? O que quero dizer é que, diante de todo esse contexto, desisti pela segunda vez da pós-graduação. E hoje também estou desistindo de ser consteladora, porque eu entendi que tirar as pessoas de uma caixa para colocar na caixinha dela é mais do mesmo, é o que sempre existiu até hoje. E no meu entendimento, perde totalmente o seu valor fenomenológico.
Meus atendimentos individuais continuarão sendo como sempre foi, só não existirão mais os grupais. Apenas esclareço às pessoas que não sigo esse padrão que está sendo imposto. Continuo seguindo meu compromisso com a espiritualidade, com cada alma que sentar na minha frente, porque elas sim são para mim um grande presente do universo. A nossa família de origem é nossa base, o nosso alicerce. Ela tem leis próprias, devem ser respeitadas e seguidas sim, mas existem leis superiores a estas, que são as leis universais, e que temos que evoluir e fazer novas famílias espirituais, porque somente aí a guerra poderá ser dissipada. E para concluir o meu relato, o meu desabafo, a minha satisfação, eu só vou dar uma explicação para aqueles que não conhecem constelação e nunca participaram, o que eu quis dizer a respeito que ela diz que quem cobra valores diferentes de quem assiste, de quem participa, não está trabalhando para a vida, mas para o dinheiro. As sessões de constelação em grupo não é possível acontecer se não existir uma pessoa que quer constelar e as pessoas que querem assistir, participar, representar para o sistema dessa pessoa, para essa organização, para esta questão que vai ser trabalhada. Então, no meu ver, sempre existiu um valor da sessão para aquele que tem uma questão a ser trabalhada, que seja individual, que seja em grupo. E eu sempre cobrei, muitos profissionais que eu conheço também fizeram dessa forma, ou fazem dessa forma, eu sempre cobrei um valor simbólico por causa do lanche que a gente serve no intervalo das constelações. E quando eu fazia constelações filantrópicas, constelações que eu chamava de grupo do bem, em que a gente fazia gratuitamente, tanto presencial como pelo Zoom, para dar oportunidade para aqueles que não conheciam, conhecer, já que o próprio Bert Hellinger, em um dos livros dele, ele diz que a pessoa deve participar pelo menos de 20 constelações antes de fazer uma constelação pessoal. Então eu sempre dei a oportunidade para as pessoas conhecerem, então eu sempre divulguei muito a constelação. Eu nunca disse para ninguém que a constelação faz milagre, muito pelo contrário, eu falo, quem faz é você de posse de uma nova consciência. Então, quando era a constelação gratuita, eu pedia para que os participantes trouxessem um pratinho de alguma coisa cada um, e a gente fazia um lanche comunitário, já que era um trabalho ali comunitário. Só que o que eu ouvi é que quem cobra valores diferentes está trabalhando para o dinheiro, não para a vida. De verdade, eu falei, para o mundo que eu quero descer. Realmente a gente chegou no cúmulo da inversão de valores. Então eu me retiro. Não faço em grupo, porque a minha consciência não me permitiria cobrar o mesmo valor de quem constela como de quem vem para assistir e participar. Principalmente porque não tem como existir se não tiver quem quer participar. E também eu digo, não sou mais consteladora. Eu continuo fazendo um trabalho para a alma, como eu sempre fiz, mesmo quando eu nunca imaginei que um dia conheceria Bert Hellinger. Então, para concluir, eu só tenho que agradecer a todos aqueles que passaram por mim e que acreditam realmente na verdade do trabalho que eu faço.